Números 29 e 20. Lembrar que esse é um capítulo de muita receita de ritual. Então, se aparecer alguma coisa, vai ser específico de uma palavra ou outra, mas esse capítulo e muitos no livro de Números são bastante repetitivos, porque ligam-se a esses rituais. Agora, vários elementos desses rituais eu explico como que se encaixa com a questão da cruz. Mas eu não posso fazer isso todos os episódios, porque fica muito repetitivo. Então, de vez em quando, eu comento uma coisa ou outra, mas muitos desses elementos, dessas palavras específicas e como elas se encaixam à cruz, eu já expliquei algumas vezes. Então, muito provavelmente, eu vou apenas ler de cima a baixo esse capítulo, a partir do versículo 20. A menos que eu veja uma palavra que me chame a atenção falar sobre ela, que daí, no caso, eu vou falar sobre ela. Mas se não for isso, eu vou apenas ler. Então vamos lá. Números 29, versículo 20. E no terceiro dia, 11 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros descendentes do ano, completos. Lembrando que eu traduzo a palavra descendentes e nas traduções tradicionais ela é filho. Só que, como ela não é usada apenas para a linhagem seguinte, e sim para todas as linhagens seguintes, então é porque é a palavra descendente e não a palavra filho, porque todo filho é um descendente, mas nem todo descendente é filho. 21. E a oferta deles e os derramamentos deles para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, pela contagem deles, conforme a sentença deles. Agora, contagem, nas traduções tradicionais, vai estar com número, conforme o número, segundo o número, número, todas elas estão número. Só que a raiz dessa palavra é o verbo contar. É com essa palavra que eles usam. Conte tal coisa, né, que inclusive algumas vezes é usado para fale ou informe, mas enfim, é usado para contagem. E com o número aqui fica parecendo que cada um deles tinha um número, mas não é, é pela contagem, é pela quantidade. Então aqui eu poderia colocar quantidade também, mas contagem fica mais específico porque a raiz dessa palavra é o verbo contar, e número fica confuso. Então, assim, essa é uma das palavras que eu falo que faltou um certo zelo, faltou eles refletirem, tá, o que seria melhor aqui? É o verbo contar? Então vamos usar contagem. Mas não foi isso que ocorreu em pelo menos nenhuma dessas 4 traduções tradicionais. Então é conforme a contagem deles, é conforme a quantidade deles, não conforme o número deles, porque com número aqui é possível se confundir. Com contagem não tem como. 22. E um bode para erro. Lembrando que eu traduzo a palavra pecado como erro, porque não, biblicamente não existe diferença entre a palavra errar e a palavra pecar. Isso foi uma coisa que foi introduzida pela religião. O pecado existe? Sim, é o erro. Quando você erra diante de alguém, quando você erra diante do Salvador, você entra em dívida com aquilo, que é outra palavra que eu falo que eles erram ao traduzirem como culpa. Você não está culpado diante da pessoa, você tem uma dívida com a pessoa. E isso é muito claro até mesmo no nosso vocabulário. Quando alguém erra algo com você, você fala, né? Por mais que você não cobre a pessoa, por qualquer que seja o motivo, você fala, poxa, um dia essa pessoa vai pagar por isso, né? Então, e daí nós entramos em outra palavra. Mais à frente, no bom livro, nós vamos ver que o Salvador fala: a vingança é minha, eu repagarei. Mas esse repagarei também. Então, nós podemos ver que o erro que nós temos e a dívida que nós criamos com a pessoa, ela é muito no sentido usado com vocabulário administrativo. Até porque é essa forma que nós temos no convívio no dia a dia. Você cria dívidas, você erra com pessoas que você acaba criando dívidas e você tem que repagar a sua dívida que você tem, moral ou qualquer outra. Então, esse é um dos erros que eu vejo nas traduções tradicionais. Eles tiraram o vocabulário que é claramente
algo que você lida no dia a dia para você poder relacionar as coisas do Salvador e a Bíblia, e eles tentaram romantizar ou sentimentalizar isso tudo com palavras como culpa e vingança, né. A Bíblia, ela é um livro muito mais, eh, qual que é a melhor palavra para falar isso? Muito mais concreto, muito mais objetivo do que sentimental. Os termos que são usados, especialmente no Antigo Testamento, são coisas concretas, é muito mais algo claro do que sentimental. O grego, quando nós chegarmos no Novo Testamento, nós vamos ver que o grego, ele adiciona um nível de sentimentalismo à coisa. Mas, por exemplo, a Bíblia em grego, que foi traduzida, que era lida na época dos apóstolos, lá no ano por volta de 2000 anos atrás, no ano, sei lá, 30, ela já tinha um certo sentimentalismo que não é congruente com, muitas vezes, as palavras que os apóstolos usaram na época, depois. É como se o vocabulário deles fosse reajustado ao conceito do Antigo Testamento e não ao conceito dos tradutores que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. É mais ou menos isso, tá. Eh, eu eu já reparei que existem, na verdade, 3 idiomas da Bíblia, né. É o hebraico, né, o grego, o aramaico também, mas que eu acabo encaixando no hebraico, então é o hebraico, o aramaico, o grego do Novo Testamento e o grego do Antigo Testamento, porque o vocabulário dos apóstolos, muitas vezes, era diferente do vocabulário usado na Bíblia, no Antigo Testamento, em grego, que eles tinham acesso na época. Isso tem umas coisas lá que fica muito interessante quando eu relaciono, assim. Enfim, vou seguir adiante aqui. 22. E um bode para erro, a parte da ascensão constante, e a oferta dela, e o derramamento dela. E no quarto dia, 10 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros descendentes do ano, completos. A oferta deles e os derramamentos deles, para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, pela contagem deles, conforme a sentença deles. Essa palavra sentença, ela também é aqui, ó, estatuto, tá? Essa palavra sentença, tá, porque primeiro que estatuto não faria sentido aqui, porque segundo o estatuto, que estatuto? Não tem um estatuto especificando aqui, tá? É o que ele fala aqui. Mas a sentença é como se o Salvador estivesse impondo uma sentença a essas coisas. A palavra essa palavra sentença, ela também é a raiz da palavra juízes. Então, por exemplo, a palavra juízes, no livro de Juízes, de forma mais específica, seria sentenciadores. Porque tem 2 tipos de juízes, entre aspas, nessa época. Era o que julga e o que impõe a sentença. Na nossa sociedade, as 2 coisas são feitas por alguém que nós consideramos juiz. Ele julga o caso e depois ele impõe a sentença. O que eu percebi dessa época é que são 2 coisas diferentes. São 2 verbos usados de formas diferentes, que nós traduzimos como juiz, mas na verdade seriam sentenciadores. Então, essa sentença a raiz dela é a palavra sentenciador, que é um dos tipos de juiz dessa época. Eu discordo com o uso de estatuto aqui, porque isso acaba entrando em outras raízes e perdendo outras ligações. 25. E um bode de cabras para erro, a parte da ascensão constante, a oferta dela e o derramamento dela. 26. E no quinto dia, 9 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros descendentes do ano, completos. E a oferta deles e os derramamentos deles para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, pela contagem deles, conforme a sentença deles. E um bode para erro, a parte da ascensão constante, a oferta dela e o derramamento dela. 29. E no sexto dia, 8 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros descendentes do ano, completos. E a oferta deles e os derramamentos deles para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, pela contagem deles, conforme a sentença deles. E um bode para erro, a parte da ascensão constante, e a oferta dela e os derramamentos dela. 32.
E no sétimo dia, 7 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros descendentes do ano, completos. E a oferta deles e os derramamentos deles para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, pela contagem deles, conforme a sentença deles. E um bode para erro, a parte da ascensão constante, a oferta dela e o derramamento dela. No oitavo dia, fechamento vai ter para vocês. Vocês não vão fazer missão qualquer de serviço. Aqui lembrar que missão é a raiz da palavra que é usada para eles traduzirem a anjos no Antigo Testamento. É como se anjo significasse emissário ou missionário, mas eu traduzo como informante, porque, né, uma das explicações que eu dou é que no Novo Testamento está como informante, porque é a raiz da palavra informação. Evangelho é a boa informação. Então, ali seria informante. Então, um informante em uma missão é um informante, né? Uma informação em missão é levada por um informante. Então, eu vejo dessa forma. E alguns outros motivos também que eu já expliquei muitas vezes aqui. 36. E vocês vão aproximar a ascensão, combustão de cheiro de alívio à salvação. Um touro, um carneiro, 7 cordeiros descendentes do ano, completos. 37. A oferta deles e os derramamentos deles para o touro, para o carneiro e para os cordeiros, pela contagem deles, conforme a sentença deles. E um bode para erro, a parte da ascensão constante, e a oferta dela, e o derramamento dela. 39. Esses vocês vão fazer a salvação nos momentos de vocês, a parte dos votos de vocês e das doações de vocês, para as ascensões de vocês, e para as ofertas de vocês, e para os derramamentos de vocês, e para as completudes de vocês. 40. E o tirado disse aos descendentes do persistiu com o grande pastor, conforme tudo o que salvação determinou ao tirado.